Olha, quem já leu textos mais antigos, especialmente a Bíblia, com certeza já trombou com a palavra publicano, ou cobrador de impostos. E quase sempre essa palavra vem carregada de um desprezo, de uma repulsa. Mas por quê? O que é que tinha de tão terrível nesse trabalho para transformar alguém num símbolo de tudo que era odiado? É isso que a gente vai desvendar agora. A resposta, como a gente vai ver, é bem mais complexa do que só ninguém gosta de pagar imposto. Não, não, não. Envolve poder, traição e um sistema que era, na prática, desenhado para exploração. Para a gente entender o escândalo, primeiro a gente precisa entender o sistema. E tudo começa, claro, com Roma. O Império Romano não era só uma superpotência, era uma máquina. E como toda máquina, ela precisava de combustível. Esse combustível era dinheiro. E o método que eles criaram para coletar esse dinheiro era, bem, genial e ao mesmo tempo terrivelmente corrupto. A chave para entender isso tudo está numa única palavra: publicane. Esquece completamente a imagem de um funcionário público, sabe, com salário fixo, crachá. Os publicani eram mais parecidos com empresários, com empreendedores. E o negócio deles era a coleta de impostos. E isso, meu amigo, muda tudo. Funcionava mais ou menos como um leilão. Roma dizia: ok, para essa província aqui, a meta de imposto é X. Aí os publicani davam lances pelo direito de coletar esse valor. Quem ganhava, pagava o valor para Roma adiantado e, a partir daí, tudo, absolutamente tudo, que ele conseguisse arrecadar acima daquele contrato era lucro puro. Pensa só no incentivo que isso gerava. Pois é, isso não era só um incentivo meio torto. Era praticamente uma licença para extorquir. Quanto mais agressivo, quanto mais implacável fosse o coletor, mais rico ele ficava. O sistema não só permitia a corrupção, ele recompensava a corrupção. Agora, imagina pegar esse sistema predatório e aplicar num lugar como a Judéia do primeiro século. Ali, o imposto não era só uma questão financeira, era um ataque diário à identidade, à fé e ao orgulho de um povo. As pessoas eram taxadas por tudo: pela terra que cultivavam, pelos peixes que pescavam, pelas estradas que usavam. E para fechar a conta, ainda tinha o tal do tributo a César, o imposto que se pagava simplesmente por existir debaixo do poder de Roma. Era sufocante. É exatamente esse imposto que está no centro daquela famosa armadilha que prepararam para Jesus. É lícito pagar o tributo a César. Pagar significava se curvar a Roma e seu imperador que se achava um deus. Se recusar a pagar era um ato de rebelião. Era uma sinuca de bico, uma pergunta sem resposta fácil. Cada moeda que saía da mão de um judeu e ia para a mão de um publicano não era só dinheiro. Era um pedaço da soberania deles. Uma lembrança diária, palpável, de que eles não eram mais donos do próprio destino. Era, literalmente, o som da opressão tilintando no bolso do inimigo. Mas quem era o rosto dessa opressão no dia a dia? Não era um soldado romano anônimo, distante dentro de uma armadura. Era alguém que morava na mesma rua, que falava a mesma língua e, o pior de tudo, que compartilhava o mesmo sangue. E aqui é que vem o golpe final, a facada nas costas. Os publicanos eram, na maioria, judeus. Eram compatriotas colaborando com os opressores para enriquecer às custas do próprio povo. Não era só extorsão, era traição, no nível mais profundo que se pode imaginar. A diferença é gritante. Hoje, a gente pensa em imposto financiando hospital, escola, serviço público. Naquela época, o dinheiro dos impostos pagava as legiões que mantinham o povo subjugado. Enquanto um funcionário hoje tem um salário fixo, o publicano lucrava diretamente com a miséria dos seus vizinhos. As consequências sociais disso eram brutais. Um publicano era um morto-vivo social. A palavra dele não valia nada num tribunal. Ele era considerado impuro, era banido da sinagoga, isolado da própria comunidade. Ele podia até ter dinheiro, mas tinha perdido todo o resto. Não é à toa que a frase publicanos e pecadores virou quase um jargão. Os dois termos eram praticamente a mesma coisa. Ser um publicano era, por definição, ser um pecador da pior espécie, colocado no mesmo saco que os maiores excluídos da sociedade. É nesse cenário de ódio, de isolamento total, que acontece uma das cenas mais chocantes dos evangelhos. Uma cena que envolve um publicano chamado Mateus e um encontro que ia desafiar absolutamente todas as convenções da época. Tenta visualizar a cena. Mateus está lá sentado na sua coletoria, o lugar que representava toda a corrupção e traição. As pessoas passavam, olhavam com nojo, com desprezo. Ele era o rosto vivo da opressão romana para sua comunidade.
E aí, no meio desse desprezo todo, vem duas palavras de Jesus que quebram qualquer protocolo: segue-me. E não foi um convite sussurrado escondido, foi uma chamada pública, audaciosa, para o homem talvez mais odiado da cidade. E a resposta de Mateus é imediata. Ele levanta e deixa tudo para trás. O dinheiro, a segurança, o poder que vinha de ser associado a Roma. Não tinha como voltar atrás. Foi uma virada de chave definitiva na vida dele. Mas o choque não parou no convite, não. O que aconteceu logo depois transformou um ato que já era radical num escândalo público completo. Jesus vai para a casa de Mateus, e não para uma visita rápida. Ele senta à mesa para comer com ele. E não só com ele, mas com uma mesa cheia de outros publicanos. Para a cultura da época, isso era simplesmente impensável. A reação foi instantânea. Os líderes religiosos, os guardiões da pureza, da ordem, viram aquilo e ficaram horrorizados. Eles foram direto nos discípulos com uma pergunta que pingava a indignação. Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? É até difícil para a gente hoje entender a profundidade desse escândalo. Naquela cultura, compartilhar uma refeição era o ato máximo de aceitação. Era uma declaração pública que dizia: você pertence, você é um dos nossos. Era um gesto de inclusão total. Com aquele simples ato de partir o pão, Jesus estava derrubando muros. Muros sociais, muros religiosos. Ele estava dizendo, em alto e bom som, que ninguém estava além do alcance da redenção, que os párias podiam ser trazidos para dentro, que os traidores podiam encontrar um lugar. E aí vem a resposta final de Jesus, que é a tese central de tudo. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. A lógica do mundo é construir muros para manter os indesejáveis do lado de fora. A lógica que ele demonstrou naquela refeição foi a de construir pontes para trazer todo mundo para dentro. E a pergunta que essa história deixa para a gente é: de que lado desses muros a gente escolhe viver hoje?